Dia 5 de outubro, capítulos de hoje, Jó 4, Jeremias 3 e 4. Jó 4. Então Elifaz, de Temã, respondeu a Jó: Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança. Sua vida íntegra não lhe traz esperança. Pense bem, acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos? Pelo que eu tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Um sopro de Deus os destrói. Desaparecem com uma rajada de sua ira. O leão ruge e seu filhote rosna, mas os dentes dos leões jovens são quebrados. O leão feroz morre de fome, porque não há presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite, numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o pavor se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante de meu rosto e os pelos de meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma. Um vulto estava diante de meus olhos. No silêncio ouvi uma voz dizer: Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vendo pó e são facilmente destruídas como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre sem deixar vestígio. As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desaba, e na ignorância morrem. Jeremias 3. Se um homem se divorciar da esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes, e, no entanto, quer voltar para mim? Diz o Senhor. Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses? Senta-se à beira do caminho, como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha, como um nômade no deserto. Contaminou a terra com sua prostituição e sua perversidade. Por isso, não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. Ainda assim você diz: Pai, tens me conduzido desde a minha juventude. Certamente não ficarás irado comigo. Certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Judá segue o exemplo de Israel. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: Viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses, no alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa de seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. Esperança para a rebelde Israel. Então o Senhor me disse: Até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vá e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor: Ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Reconheça sua culpa. Admita que se rebelou contra o Senhor seu Deus e cometeu adultério com ele ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir minha voz. Eu, o Senhor,
Falei. O Senhor diz: voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião, uma desta cidade, 2 daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos de seu coração perverso. Naqueles dias, o povo de Judá e o povo de Israel voltarão juntos do exílio no norte, para a terra que dei a seus antepassados como herança para sempre. Disse comigo: como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Ouvem-se vozes no alto dos montes, choro e súplicas dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim. Eu curarei a rebeldia de seu coração. O povo responde: sim, voltaremos, pois tu és o Senhor, nosso Deus. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor nosso Deus, Israel encontrará salvação. Desde a juventude observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo o que trabalharam para ter, rebanhos e gado, filhos e filhas, que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor, nosso Deus. Desde a juventude até hoje, nunca lhe obedecemos. Jeremias 4. Ó Israel, diz o Senhor, se quisesse poderia voltar para mim, poderia jogar fora seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando jurasse por meu nome e dissesse, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão. Então você seria uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam meu nome. Julgamento futuro contra Judá. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: passem o arado na terra endurecida, não desperdicem sementes entre os espinhos. Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa de seus pecados, minha ira arderá com fogo que ninguém pode apagar. Anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém. Mandem tocar a trombeta em toda a terra e avisem: reúnam-se, corram para as cidades fortificadas. Levantem a bandeira para advertir Sião. Fujam agora mesmo, não demorem, pois do norte trago sobre vocês uma terrível destruição. Um leão saiu de seu abrigo, um destruidor de nações. Saiu de sua boca e se encaminha até vocês. Ele devastará sua terra, suas cidades serão arruinadas e ninguém viverá nelas. Portanto, vistam as roupas de luto, chorem e lamentem, pois a ira ardente do Senhor ainda está sobre nós. Naquele dia, diz o Senhor, os reis e os oficiais estremerão de medo. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas espantados. Então eu disse: ó soberano Senhor, o povo foi enganado por aquilo que disseste, pois prometeste paz a Jerusalém, mas a espada está em nossa garganta. Naquele dia o Senhor dirá ao povo de Jerusalém: meu povo querido, do deserto sopra um vento abrasador, e não uma brisa suave para separar a palha dos cereais. É uma rajada violenta que eu enviei. Agora pronunciarei sua sentença. Os inimigos avançam sobre nós como nuvens de tempestade. Seus carros de guerra são como vendavais. Seus cavalos, mais velozes que águias.
Que terrível será! Estamos perdidos! Ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salva. Até quando abrigará pensamentos malignos? Sua destruição foi anunciada desde Dan até a região montanhosa de Efraim. Avisem as nações ao redor e anunciem a Jerusalém. Os inimigos vêm de uma terra distante e dão gritos de guerra contra as cidades de Judá. Cercam Jerusalém como guardas ao redor de um campo, pois meu povo se rebelou contra mim, diz o Senhor. Suas próprias ações trouxeram isso sobre vocês. É um castigo amargo que atinge o seu coração. Jeremias chora por seu povo. Meu coração, estou me contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim, não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido de seus gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra, até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados num instante. Até quando terei de ver as bandeiras e ouvir o som das trombetas? Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo que não entendem coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Jeremias vê a calamidade que se aproxima. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas, e eles estremeciam e balançavam. Olhei e todo o povo tinha desaparecido. As aves do céu voavam para longe. Olhei e os campos férteis haviam se transformado em deserto. As cidades estavam em ruínas por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, mas não a destruirei por completo. A terra lamentará e os céus escurecerão, por causa de meu decreto contra meu povo. Estou decidido e não voltarei atrás. Ao som de cavaleiros e arqueiros, os habitantes da cidade fogem. Escondem-se entre os arbustos e correm para os montes. Todas as cidades foram abandonadas, não resta uma pessoa sequer. O que você está fazendo, cidade devastada? Por que se veste com belas roupas e põe joias de ouro? Por que pinta os olhos? De nada adiantará enfeitar-se toda. Seus aliados, que eram seus amantes, a desprezam e tentam matá-la. Ouço gritos como os da mulher em trabalho de parto. Gemidos de quem dá à luz o primeiro filho. É a bela Sião, que grita ofegante: socorro, estão me matando.